capítulo 5, é um texto bem conhecido, eu já ministrei sobre ele, mas tem algumas coisas que a gente precisa ressaltar, voltar a analisar, entender e alimentar o nosso coração. Lucas capítulo 5, os irmãos acharam? Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do caminho 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo: vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam realizado, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E o verso 11 diz: então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Você pode se assentar. Meus irmãos, esse texto é um texto precioso da palavra, que sempre tem algo a nos ensinar. E quando a gente lê a palavra, perguntando, observando, analisando os detalhes, você pode ter certeza que você está diante de um livro que é uma fonte inesgotável para saciar a sua alma. É um baú de riquezas infindáveis a palavra do Senhor. E talvez você já teve essa experiência, muitas vezes eu tive essa experiência de ler a Bíblia, e já li a Bíblia algumas vezes de capa a capa, e de vez em quando a gente lê e percebe que tinha passado por aquela preciosidade sem nem perceber. Provavelmente você já leu alguns versículos, você voltou ali: meu Deus, eu já li esse livro, já li esse versículo e não tinha assimilado tanta coisa importante. E quando nós lemos Lucas capítulo 5, a gente vai, de fato, perceber que temos coisas preciosas para a nossa vida profissional, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, que busca alcançar um alvo, tem um projeto e tem um propósito. Você, por certo, tem sonhos e tem propósitos para a sua vida. E sempre é bom, quando nós estamos na reta final de um ano, a gente parar para pensar a maneira que nós viemos caminhando todos esses meses. Estamos em outubro, mês do aniversário da The Blue, e talvez você olha lá para janeiro, sabe aquela lista que você fez na virada do ano? Né? Esse ano eu vou perder 10 quilos. A gente fez isso também lá, né? E não deu certo ainda. Tem alguns meses pela frente. Mas esse ano eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou me envolver mais na igreja. Esse ano, no meu trabalho, eu vou buscar algo novo. A gente tem os nossos alvos, os nossos objetivos. Você tem os seus alvos e objetivos para esse ano, sim ou não? Quando nós olhamos esse versículo, a gente tem aqui lições para analisarmos se os passos que eu dei durante esse ano estão de acordo com o que vai me garantir realmente estar no centro da vontade de Deus e desfrutar do que Ele tem reservado para mim. Você percebeu no contexto? O contexto que nós lemos diz que Jesus, e eu acho fantástico a maneira que começa o versículo 1, né? Certo dia Jesus estava à beira do mar da Galileia, alguns vão falar lago de Genezaré. A gente sabe que esse local, muitos confundem com um mar, né? Como se fosse um mar de água salgada, quem sabe, né? Mar Mediterrâneo, que você
talvez já ouviu falar, ou Atlântico. Não, nós estamos falando de um lago grande, que era chamado também de mar, mas é água doce, né? É uma região muito fértil, cercada de várias cidadezinhas, né? Ao redor do Mar da Galileia nós vamos ter Tiberíades, nós vamos ter Cafarnaum, nós vamos ter Magdala, de onde vem Maria Madalena, nós vamos ter várias cidades ali ao redor desse mar. Um mar que é mais ou menos 22 quilômetros ele tem de extensão e talvez uns 12 a 13 quilômetros de largura. Muito peixe, muito fértil, um lugar realmente abençoado. E há 2000 anos atrás, cheio de barcos, que passavam a noite ali pescando. Era uma das maneiras principais de sobrevivência, era também a agricultura, o pastorio e a pesca. As 3 principais profissões que se tinha em meios de sobrevivência. E o texto vai dizer ainda no verso 1, que Jesus andava por ali. E nós cantamos Galileu por causa dessa região, a Galileia. Esse Galileu, conhecido do povo, quem sabe, como um famoso carpinteiro, ele naquele dia de manhã estava ali sendo comprimido pela multidão. E o texto diz assim ainda no verso 1, porque todos o comprimiam para ouvir a palavra de Deus. E isso é fantástico. Porque 2000 anos se passaram, e a gente sabe que há 2000 anos atrás tinha gente que estava atrás de Jesus porque queria ver milagres, tinha gente que estava atrás de Jesus para tentar pegá-lo numa pegadinha, né, que eram os fariseus, e tentar jogar o povo contra ele, tinha gente seguindo Jesus porque queria encher a barriga com os milagres de multiplicação que ele fazia, tinha gente de todo jeito. Agora, tinha também seguidores de Jesus que queriam ouvir a palavra de Deus. E a história continua a mesma, e eu acredito que você é uma dessas pessoas que ama a palavra de Deus, está aqui para ouvir a palavra de Deus. E o texto vai dizer que essas pessoas comprimiam tanto Jesus, que Jesus ele tem uma ideia. Ele olha e ele vê, naquele dia de manhã, os pescadores lavando a rede, 2 barcos estão ali, né, atracados naquela praia, e Jesus vai até um barco, pede para o pescador afastar um pouco, e Jesus senta e começa a ensinar a multidão. Olha só, Jesus pega a força do vento, né, para levar a sua voz e ensina a multidão. Eu fico imaginando essa cena, Jesus ensinando a multidão, e nós temos ali um pescador, e o texto fala mais de Pedro, que era o barco dele, lavando as redes, mas Pedro naquela manhã, ele estava muito aborrecido, muito chateado, decepcionado, frustrado com ele mesmo. Sabe por quê? Ele tinha trabalhado a noite inteira, e o texto diz que eles não pegaram nada. E ele estava ali lavando a rede, mas chegou aquele ensinador, muitas pessoas o seguindo, deixou usar o seu barco, e Pedro continuou lavando a rede, mas eu acredito que, ouvindo os ensinamentos de Jesus, ouvindo o discurso de Jesus. E o texto vai dizer, então, versículo 4, assim, tendo Jesus acabado de ensinar, virou para Pedro e disse, Pedro, né, na verdade ele não falou Pedro, né, mas ele disse, vamos para as águas mais profundas e vamos lançar a rede. E daí a resposta que Pedro dá, no verso 5, olha só o que Simão vai responder, mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Essa resposta de Pedro evidencia porque muitos de nós não conseguimos alcançar os propósitos da nossa vida, encontrar o lugar certo para a nossa vida, ou quem sabe, os alvos sublimes que nós traçamos para a nossa vida. Sabe o que é isso? Nós estamos muitas vezes apenas tentando alcançar os nossos objetivos com a nossa própria força. Eu falo isso porque nós vivemos em tempos, você vê isso todos os dias, do antropocentrismo, onde o homem é colocado no centro da vida e tudo gira em torno do homem. É um tempo onde nós vemos o destaque da potência, o potencial humano, as habilidades humanas, serem colocados acima de tudo. E eu quero que você saia daqui entendendo que enquanto nós vivermos dessa maneira, achando que os nossos esforços bastam, viver dessa maneira, achando que nós somos competentes o suficientes para levarmos a nossa vida a uma plenitude, você pode ter certeza que o discurso de Pedro vai ser repetido na sua vida. Você vai se esforçar, mas você não vai alcançar os objetivos. Pedro deixa bem claro, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Pastor Lediel, explica um pouco melhor isso.
Quer dizer que então nós devemos colocar toda a responsabilidade em Deus e não fazemos nada? Não. A gente precisa entender que Deus faz com que sonhos sejam gerados no nosso coração, projetos sejam traçados na nossa alma, nós anelamos algumas coisas e tudo isso é muito bom, mas nós precisamos entender que nós só vamos encontrar o lugar certo e a plenitude da nossa vida quando nós casarmos o nosso sonho com os sonhos de Deus, quando nós juntarmos os nossos esforços com os esforços de Deus. Há um tempo atrás, acho que foi no começo do ano, eu preguei aqui sobre Josué. E o texto inicial de Josué é fantástico, porque Josué é aquele que tem uma das missões mais difíceis de todos os personagens da Bíblia, que é dar continuidade ao trabalho de, quem sabe, o maior líder de todos os tempos depois de Jesus, que foi Moisés. Alguém que tira milhões de pessoas do Egito e tem que levar para uma terra. Moisés faz algo fantástico, fabuloso, e agora, depois da morte de Moisés, quem tem que dar continuidade é Josué. Daí nós vamos ver o Senhor se revelando para Josué, e depois você pode ler Josué capítulo 1, você vai ver o Senhor deixando bem claro: Josué, seja forte, seja corajoso, medita dia e noite no livro da lei, para fazer-se cumprir tudo o que está escrito, ou seja, coisas que dependem de Josué. Ele tem que se esforçar, ele tem que ter bom ânimo, ele tem que ser corajoso, ele tem que pegar o cajado e conduzir o povo. Mas o versículo seguinte, Josué 1, os 7, 8 e 9, vai falar algo lindo, vai falar sobre ele alcançar o sucesso, mas o versículo 9 vai dizer assim: ô Josué, pode ir nessa tua força, não fui eu que te enviei? Seja forte, seja corajoso, não se apavore, pois eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. Isso é o que faz toda a diferença. É quando nós sim nos esforçamos, quando nós buscamos, quando nós arregaçamos a manga e vamos atrás da vida, mas nós sabemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele abre as portas que nós não conseguimos abrir com a nossa própria força. Então, jamais esqueça disso. Em tempos onde nós estamos visto todo dia livros sendo lançados falando do seu potencial, cursos e mais cursos de coaching, não sou contra, né? Mas que muitas vezes te leva a se esquecer de Deus e fazer com que você se sente no trono, achando que tudo depende só de você. Eu venho aqui deixar bem claro isso para a sua vida. Não depende só de você. Se esforça sim, vai atrás da vida sim, mas lembra, tem um Deus sustentando todas as coisas, e você precisa fazer uma parceria com esse Deus para encontrar a plenitude para a sua vida. Se nós não entendermos isso, nós vamos correr um grande risco de falar o que Pedro falou. Nos esforçamos, mas não pegamos nada. E é interessante que, quando nós olhamos esse texto, a gente começa a entender a escolha de Deus por Pedro. Porque eu acredito que aquela frustração de Pedro estava planejada no coração de Cristo. Assim como nós sabemos que lá atrás, o nosso Deus só dá um comando para um grande peixe engolir Jonas, eu acredito que nessa noite, Pedro jogava a rede, puxava a rede, jogava a rede, puxava a rede, e havia um comando divino para os peixes: fujam das redes de Pedro. Eu preciso que ele fique um pouco mais quando eu chegar naquela praia, eu preciso dele frustrado, porque há uma grande lição e um grande propósito para a vida dele. Eu acredito nisso, na soberania de Deus conspirando ali na vida de Pedro. Pedro não sabia daquilo, e por isso ele estava muito frustrado e aborrecido. E daí chega Jesus ali para fazer algo lindo. Às vezes a gente não pensa como Deus está agindo também nas nossas frustrações de vida. Deus conhece as nossas frustrações. Deus sabe daquelas escolhas erradas que a gente fez e deu com a cara no muro. Agora, quando nós abrimos o coração para receber algo novo, como Pedro vai fazer, pode ter certeza, toda frustração é revertida em bênção. E lá na frente, a gente vai entender os propósitos divinos.
Hoje mesmo estava no almoço conversando com uma família, né? E eles estavam falando, pastor, hoje a gente entende a vida de uma outra maneira. Quando a gente faliu a nossa empresa, quando estávamos com mais de 200 mil de dívida, era só apavoramento, era só estresse, era só preocupação. Mas a gente sabe que Deus queria nos livrar do tipo de vida que nós estamos vivendo. Uma vida estressada, onde nós não dormíamos direito, onde era só preocupação. E se as coisas tivessem dado certo, a gente até hoje, né, estaria preso naquele tipo de vida. E o Senhor permitiu que a gente se frustrasse para as coisas mudarem totalmente. Eu sei disso porque na minha vida, né, também na minha vida, quando eu era adolescente aqui nessa igreja, querendo uma oportunidade de uma empresa de computação, já que eu fazia faculdade de computação, todas as portas de uma cidade, que é polo na área de tecnologia, fecharam as portas para mim. Ninguém me queria nessas empresas nem para lavar o chão. Mas aí o Senhor começou a tratar, né, e as portas para ir para um seminário começaram a se abrir. Deus conhece as nossas frustrações e nos redireciona em meio a elas para vivermos uma nova história. E daí o texto continua, né, porque eu falei só a primeira parte da resposta de Pedro. Mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Isso está na tua Bíblia também. Mas ali tem uma continuação da fala de Pedro. E ele vai dizer, mas, vírgula, na minha versão, que é a NVI, diz assim, porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Né? Algumas versões, a revista atualizada vai dizer, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Isso aqui é fantástico. Porque ali nós temos um homem frustrado, um homem cansado, trabalhou a noite inteira, mas ele recebe um comando de Jesus. E ao receber o comando de Cristo, ele decide aceitar. E isso aqui, meus irmãos, é algo que é muito profundo. E isso aqui exige uma fuga da lógica humana. A nossa mente, para nós desfrutarmos aquilo que Cristo tem para nós, a gente muitas vezes vai ter que renunciar à razão humana. Porque você imagine a cena. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Pedro era pescador e o texto deixa bem claro, no mesmo capítulo diz que ele tinha já uma sociedade com o Tiago, o João e o irmão dele, André. Eles tinham uma sociedade, você imagine isso. Eram pessoas que conheciam o Mar da Galileia palmo por palmo. Eles sabiam a força do vento, certo? Eles sabiam aonde tinha os peixes. Eles conheciam tudo daquele mar. E de repente, eles passam uma noite inteira, que o período que dá peixe no Mar da Galileia é a noite, já falei para os irmãos isso, já expliquei. De dia o sol é muito quente, então os peixes eles descem, porque as águas em cima estão muito quentes, mas à noite as águas em cima estão mornas, porque pegaram o sol o dia inteiro e os peixes sobem. Então fica mais fácil de pegar à noite. Pedro sabia disso. E de repente chega alguém que ele conhecia, porque quando nós lemos os evangelhos, fica bem claro que Jesus era conhecido na Galileia como carpinteiro. O próprio evangelista Lucas vai dizer que quando Jesus estava em Nazaré e ele entra numa sinagoga e começa ali meio que dizer que era o Messias, os camaradas sabiam que ele era o carpinteiro, quiseram jogar ele do monte, né? O monte da precipitação, quiseram matar Jesus. Ou seja, todos da região sabiam que Jesus era um carpinteiro. E eu acredito que a fama de Jesus como um bom carpinteiro já tinha se espalhado em muitos lugares, até porque ele tinha herdado a profissão do seu pai terreno, José. Daí agora você imagina essa cena. Nós temos um pescador frustrado e de repente chega um carpinteiro, que agora estava dando uma de mestre, ensinador, querendo ensinar o pescador profissional a pescar. Vamos para as águas mais profundas e vamos lançar a rede. Eu acredito que tudo aquilo que Pedro ouviu, né, de Jesus, o ensinamento, o constrangeu. E ele, então, olha para Jesus e diz, olha, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está mandando, lançaremos a rede. Então, isso aqui nos ensina que muitas vezes nós só vamos encontrar o nosso propósito. Nós só vamos desfrutar daquilo que os nossos esforços não conseguiram alcançar quando nós obedecermos a palavra e os comandos de Cristo.
E para isso, tem que ter, sim, renúncia, muitas vezes, da lógica humana, da razão. Olha os ensinamentos de Cristo e você vai conseguir, brincando, aplicar na realidade da sua vida. Sobre liberar perdão quando você foi o ofendido, que é uma coisa ilógica. Em você estender a mão para quem tentou te apunhalar. Tudo isso são coisas que na mente e na lógica humana são contrários à razão. Então, é coisa para gente doida, mas o Evangelho é para gente doida. E o chamado de Pedro e a ordenança que Deus dá para Pedro parecia algo louco. Eu fico imaginando, quando Pedro então coloca de novo a rede que já estava praticamente toda lavada dentro do barco, chama os outros, olha, vamos pescar de novo. Eu fico imaginando quem estava na praia observando. Quem sabe os outros pescadores estavam olhando e começaram a falar. Pedro perdeu um parafuso. Está voltando para o mar para pescar, está voltando para pescar de novo depois de um caos que foi essa madrugada na pesca. Muitos, quem sabe, não entendiam, mas ele estava obedecendo aos comandos de Jesus. E eu sempre digo, além de ter uma renúncia da razão de um pescador profissional, aqui tem uma renúncia também de uma vida de conforto, e aqui podemos até usar uma expressão de preguiça. Porque você já parou para pensar que, para Pedro, pesca não é como é para mim e para você? Para nós, pesca é lazer. Eu gosto muito de pescar. Não tem problema, já aconteceu algumas vezes, principalmente quando eu vou com alguns pés frios, pescar. A gente joga e não pega nada. Já aconteceu algumas vezes, mas para a gente é lazer. Não pescamos nada, tranquilo, está de boa. Mas para Pedro, soou aos ouvidos dele, não vamos de novo para o lazer. Nos ouvidos de Pedro soou, vamos de novo para o trabalho. Ele estava cansado. Você imagina alguém a noite inteira fazendo esse movimento, e joga a rede, e puxa a rede, ou arrasta a rede. É trabalhoso, é complexo. E ainda mais, quando não se vê os resultados dos seus esforços, a frustração aumenta, somatiza no corpo, o corpo fica mais mole, mais cansado. Pedro, ele abre mão também, quem sabe do conforto, estava lavando as redes, talvez imaginando na cama dele, vou descansar, amanhã à noite vai ser melhor, vai dar certo, mas ele diz, mestre, sob a tua palavra lançaremos as redes. Aqui, eu preciso, quem sabe, aplicar de uma maneira espiritual isso para nossas vidas. Porque o comando que Jesus dá para Pedro se aplica também à nossa vida espiritual. Vamos para as águas mais profundas. Ou seja, muitas vezes nós vivemos com águas pelos tornozelos, pelos joelhos, e não mergulhamos no rio de Deus porque nós somos dominados pela preguiça. A preguiça de se acordar pela madrugada para ir aos pés do Senhor, a preguiça de passar horas meditando na palavra para alimentar a alma e receber algo novo. Muitas vezes nós não vamos para as águas mais profundas porque não estamos dispostos a sacrificar o nosso conforto. E muitas vezes, espiritualmente falando, nós somos preguiçosos. Mas que o Senhor desperte a mim e a você essa noite. Porque o convite continua. O desejo de Deus se revelar para cada um de nós é muito mais do que o nosso desejo de conhecer o Senhor. Mas que a gente venha fazer com que essa fagulha gere uma chama no nosso coração. Uma chama de fome, sede, desejo por Deus. E a gente possa voltar a passar momentos na oração, momentos na palavra, a voltar à prática do jejum e passar mais tempo na presença de Deus. Nós precisamos ir para as águas mais profundas. Amém? Lembra disso. Todo milagre, ele é precedido da obediência. E daí nós vamos ver que como Pedro obedeceu. Eles estão nas águas mais profundas. E o texto vai dizer, e eu fico imaginando essa cena. Você imagina a cena. Pedro mais uma vez vai jogar a rede. Agora porque esse mestre mandou. Quando ele vai puxar, eu imagino Pedro assustado, porque ele sente um tranco. E se esforça para puxar e vê que tem muito peixe ali na rede. O texto vai dizer
que eles tiravam peixe da rede, colocavam no barco, o peixe da rede colocavam no barco, encheu, chamaram outro barco, os 2 barcos estavam lá tirando o peixe da rede, colocando no barco. O texto diz, a ponto dos 2 barcos quase irem a pique, ou seja, os barcos já estavam tão pesados da pesca que eles realizaram, que os barcos poderiam afundar, e daí algo fantástico acontece, né? Quando Pedro percebe o que aconteceu, poxa, nós somos profissionais da pesca, esforçamos a noite inteira, não pegamos nada, esse mestre, ele vem aqui, né, manda a gente lançar a rede, a reação de Pedro é linda, porque o texto diz que Pedro, ele se lança aos pés do Senhor. Você imagina isso? Pedro se lançando aos pés do Senhor dentro daquele barco. E o que ele diz, a frase que Pedro vai dizer é fantástica. Afasta-te de mim, o que está escrito na tua Bíblia? Como que ele chama Jesus? Senhor. Afasta-te de mim, Senhor. Versículo 5. Vamos lá de novo no versículo 5. Como que ele se dirige a Jesus? Quem pode ler? Simão Pedro respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Agora, depois de ter a experiência, depois do milagre, depois de ver a pesca, como que ele chama? Senhor. Ah, isso aqui é fantástico. Porque esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Que nós venhamos sair apenas da posição de reconhecer Jesus como mestre. Mestre é um grande ensinador, um grande rabi, alguém que tem lições preciosas para a nossa vida agora. Há 2000 anos atrás, você de joelho, chamar alguém de Senhor é uma outra história. Você está dizendo, tu manda, eu obedeço, a minha vontade é fazer a tua vontade, eu sou teu escravo. É isso que significa. A história hoje continua a mesma. O mundo desenvolveu, a tecnologia nos envolveu, e a gente continua enxergando o tempo todo muitos fãs de Jesus. Muita gente disposta a chamar Jesus de mestre, de reconhecê-lo como um grande ensinador. E você vai ver um monte de gente nas redes sociais, youtubers dizendo, olha, Jesus teve ensinamentos muito bons, né? Ele falou sobre paz e sobre amor. Isso é uma história. E Jesus não quer ser reconhecido como mestre, como fã. Jesus, ele veio para ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. Aqueles que o recebem precisam entender que é a vontade dele que deve prevalecer sobre a nossa vida. Agora, só consegue passar dessa fase para essa fase quem tem uma experiência com o divino. Se não, tudo fica baseado no achismo, tudo fica baseado num reconhecimento superficial. Mas é impossível você ter uma experiência real com Cristo e ser o mesmo. É por isso que nós incentivamos você a buscar o batismo no Espírito Santo. Essa experiência que aviva a sua alma, essa experiência que te dá realmente um contato com o divino, e daí não importa por onde você for, o que vão falar, o que a ciência vai inventar, não importa, você teve uma experiência com Deus, e isso ninguém te tira. É por isso, jovem, quando você vai para uma faculdade, você não pode ir sem ter experiência com Deus. Eles vão tentar te confundir, vão tentar tirar a palavra do seu coração, mas se você teve uma experiência com Deus, você já sabe quem Ele é, e nada e nem ninguém pode apagar isso. Experiência com Deus. Uma lição preciosa também nessa reação de Pedro, que todos nós precisamos aprender, é a respeito da humildade e da humilhação diante de Deus. Você pode olhar a Bíblia de capa a capa e você vai ver essa cena muito presente naqueles que têm uma real experiência com Deus. O que, pastor Lediel? Reconhecer a sua pequenez. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Você vai ver Isaías, você lembra de Isaías capítulo 6? Quando tem uma experiência com Deus, ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, e daí aquele profeta, que antes tinha ali, acesso ao palácio, tinha quem sabe uma influência, e as profecias dele ai desse, ai daquele, o que Isaías vai dizer? Ai de mim! Sou um homem pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor. E ele se prostra, e ali ele recebe o perdão.
Pastor Ledial, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que todos aqueles que têm uma real experiência com Deus, não são como muitos que a gente diz aí que teve experiência com Deus, que coloca a ponta do nariz para cima, começa a caminhar de salto alto se achando superior a todos. Eu conheço a Deus, eu tive uma experiência com Deus. Olha, suspeita do Deus que essa pessoa conheceu. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós sabemos e reconhecemos que não somos nada, miseráveis, pó, pequeno. Esse negócio, né? Porque eu sou um grande profeta, porque eu tenho experiência com Deus, desconfia do Deus que essa pessoa está tendo experiência. Porque nós, quando temos experiência com Deus, a gente cai com o rosto em terra, pedindo misericórdia e pedindo que realmente a mão do Senhor venha nos sustentar. Então, cuidado com essas coisas. Para a gente ir para o terceiro ponto, o texto, a partir do verso 6, vai dizer que eles ficaram perplexos, né? Assustados com a quantidade de peixe que eles pegaram. E daí, a gente vai ver o encerramento disso, e aqui é a terceira lição para nós encerrarmos. Primeira lição, não é só os teus esforços. Segunda lição, parceria com Deus e sempre baseado em obediência à palavra de Deus. E a terceira lição, que a gente começa a entender, depois das experiências com Deus, que Ele nos escolheu para projetos nobres, excelentes, coisas grandiosas. A pesca foi maravilhosa, como a gente viu, e me chama a atenção a reação seguinte, né, desses homens, porque eles estavam tão maravilhados. Eu imagino, você imagine, bom, as mulheres conseguem imaginar isso melhor, né? Os homens muitas vezes, né, eles ficam tipo assim meio paralisados, né? O homem não consegue talvez fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Você mulher, quando, quem sabe, o seu marido está assistindo um jornal ou assistindo um futebol, você fala com ele, sabe que não entra nada, né? E ele depois bate o pé e diz, não, você não falou isso. É porque ele estava no momento zen dele, né? Abobado ali na frente. Muitas vezes, eu imagino essa cena assim, eles estavam abobados, eles estavam assustados, eles estavam, tipo assim, né? Fora da casinha. E quem sabe, quando eles voltaram à tona, eles poderiam ali ter tido um insight. Vamos colocar Jesus na nossa sociedade. Imagine isso, né? Esse homem aqui, né, em poucos minutos, fez o que a gente não fez a noite inteira, e olha só o resultado. Vamos fazer uma sociedade com ele. Vamos trazer para a nossa empresa, nós vamos exportar peixe até para a Grécia, né? Mas a experiência que eles tiveram preparou o coração deles para receber um convite especial. E daí, o Senhor Jesus olha para eles, né? E é fantástico o que Jesus vai dizer. Jesus olha para eles e diz, não tenham medo, verso 10, de agora em diante, vocês serão pescadores de homem, né? Falando para Pedro, você será pescador de homens. E o versículo 11 diz, então eles arrastaram o seu barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Primeira lição que eu vejo aqui, nessa verdade, é que Deus, Ele não está buscando pessoas perfeitas para fazerem coisas excelentes no seu reino. Nós temos ali um homem que tinha acabado de reconhecer que era um grande pecador. Não sei quais eram os pecados de Pedro, mas ele reconhece isso, eu sou um grande pecador, se afasta de mim. Nós temos ali um cara que até profissionalmente, naquele momento, estava frustrado com ele mesmo. Não era, né, um cara que podia naquele dia dizer, eu sou bom no que eu faço. Mas era esse o cenário que o Senhor Jesus esperava. E nesse cenário, como eu disse, evidencia que o Senhor, Ele não quer pessoas perfeitas, mas Ele quer pessoas que lhe obedeçam, que tenham experiência com Ele, para Ele poder usar poderosamente. O convite Ele faz a todos. O convite Ele faz a todos. Tem muitas pessoas, escute o que eu vou te dizer, tem muitas pessoas que, infelizmente, não frutificam no reino, porque estão buscando, primeiro, uma
perfeição de vida para depois ser usado. Eu preciso deixar algo bem claro para você. O teu coração rendido ao Senhor verdadeiramente vai te levar para a busca da santidade. E é um processo que Deus está fazendo. Mas Ele deseja que esse processo também seja crescente, assim como é a tua frutificação no reino de Deus. Se você esperar para arregaçar as mangas e fazer algo para Deus, só quando você for perfeito, você vai chegar no céu de mão vazia. Porque o Senhor já te deu talento, já te deu dom, o Senhor já te equipou, e muitas vezes você está parado. Não, mas eu não sou digno, porque a minha vida não está 100%. Se não está 100%, começa a buscar o Senhor, a santidade. Aqui nessa terra você não vai ser 100%, mas você vai estar caminhando com Cristo rumo a essa santidade e sendo usado poderosamente para o Senhor. E eu vou te dizer uma coisa a mais, uma coisa complementa a outra. Quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais você busca andar em santidade. E quanto mais você anda em santidade, mais você quer se envolver com as coisas do reino de Deus. Só que o oposto também é real. Olha isso, isso é chave bíblica, isso é chave espiritual para a nossa vida. Quanto mais você tem receio de se envolver com as coisas de Deus, mais o teu adversário também te amarra com coisas que não são de valor eterno. E quanto mais você está amarrado em coisas que não são de valor eterno, você acaba também se afastando de Deus. Então a gente precisa entender isso. Eu preciso me envolver com as atividades do reino de Deus e ter responsabilidade. Essa responsabilidade vai me levar para mais perto de Deus. Simples assim. Me lembro quando eu era ainda adolescente, eu fui chamado para ser líder de adolescente e com 15 anos em Lages eu já estava dando aula de escola dominical para os adolescentes lá em Lages. Eu me lembro, que ali eu tinha tido algumas experiências com Deus, mas quando eu tinha essa responsabilidade de um adolescente ter que dar aula de Bíblia para outros adolescentes, eu me lembro que eu acordava daí de madrugada para orar. Eu acordava mais cedo para estudar bastante a Bíblia, porque eu tinha que me preparar. Isso fortaleceu a minha fé. Isso me fortaleceu para vencer as tentações. Consequentemente, quanto mais eu me envolvia, mais eu me fortalecia em Deus. Então, cuida para você não estar acomodado. Isso pode ser, sim, também uma cilada do adversário para enfraquecer a sua fé. Usa o que Deus já te deu para o reino dele, e você vai ver que a graça dele superabunda sobre a sua vida. Você se fortalece, se renova e a bênção é manifesta. Quando eu olho para esse texto aqui, eu também entendo, olhando para esse chamado então que o Senhor faz, não será mais pescador de peixe, mas você vai ser pescador de homens. O texto diz, e eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Eu fico imaginando esse deixar tudo. E aqui também tem algo fantástico para as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos tão presos nas coisas terrenas e não conseguimos nos desapegar das coisas terrenas. E é uma luta de todos nós. Da porta ao púlpito, muitas vezes nós precisamos sondar o nosso coração, porque a gente muitas vezes tenta ficar apegado em coisas que não são de valor eterno. Agora, o que me faz ter capacidade para agir como Pedro? De abrir mão de uma coisa que parecia que ia bem, que eram os negócios dele, abrir mão de tudo para seguir Jesus? Como assim? É a experiência com Deus. É a experiência com Deus que vai nos dar a força necessária para nós nos desapegarmos das coisas terrenas e passageiras. Porque se eu tenho experiência com Deus, eu também tenho a renovação de mente. E daí, com a renovação de mente, eu não passo apenas a enxergar Deus de uma maneira diferente. Eu passo a enxergar a vida de uma maneira diferente. Eu passo a enxergar pessoas de uma maneira diferente. Eu passo a enxergar a minha família de maneira diferente. Quando eu tenho experiências com Deus, eu passo a enxergar a vida material, as coisas financeiras de uma maneira diferente. Então, nós precisamos entender isso. A experiência com Deus gera essa transformação. E o chamado de Deus para Pedro é o mesmo chamado para mim e para você. Escuta o que eu vou te dizer e presta bastante atenção. Nenhum de nós que aqui estamos, nenhum de nós
fomos chamados para passar por essa vida e termos ela marcada por muitas curtidas nas redes sociais. Nenhum de nós fomos chamados para ter vídeos viralizados na internet. Nenhum de nós fomos chamados para passar por essa vida e ser conhecido apenas como uma pessoa rica, como uma pessoa famosa, ou como uma pessoa que teve um grande cargo na empresa. Não. Todos nós fomos chamados por Deus para investirmos na eternidade. E toda vez que você ouviu essa palavra que eu estou dizendo, investir na eternidade, investir na eternidade, investir na eternidade, você precisa, logicamente, assimilar com uma coisa só: gente, pessoa. Pessoa. O que dura para toda a eternidade é o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com gente. É por isso que muitas e muitas vezes você já ouviu desse púlpito aqui essas verdades, né? Que o próprio Jesus já resumiu quando pediram para ele o que é mais importante dos mandamentos. Ele disse: amarás o seu Deus de todo o teu coração. Isso dura para a eternidade. E o teu próximo como a ti mesmo. Só que o afastamento de Deus tem gerado uma confusão absurda na mente das pessoas. É por isso que a gente vê hoje famílias brigando, famílias se destruindo, famílias inteiras, muitas vezes, disputando pelo financeiro. E se esquecem das coisas eternas. É por isso que a gente vê as pessoas cada vez mais egoístas e se esquece de investir em gente. Esqueceu que fomos chamados para as coisas eternas. Eu queria que você se colocasse em pé. E eu queria que você saísse daqui disposto a viver o que Deus te chama para viver. E isso é você saber que foi chamado para algo excelente, nobre e de valor eterno. Escuta o que eu vou te dizer. Pedro larga tudo, segue a Jesus. Quantos anos Pedro fica seguindo Jesus? 3 anos. 3 anos Pedro fica seguindo Jesus. No finalzinho, na esperança de que Jesus também era um líder religioso, líder político, um líder que iria transformar a nação de uma maneira política de Israel e tirar eles dos julgos romanos, se frustraram. Pedro colocou ele de novo no trono e a gente sabe que Pedro nega Jesus. Sempre que nós negamos a Cristo, nós vamos voltar a ter o desejo de se apegar às coisas terrenas e passageiras. O que Pedro fez? Voltou a pescar. Voltou lá para o mesmo barco, para o mesmo mar, para a mesma região, lançando rede. Por quê? Quando nós negamos o chamado de Deus na nossa vida, as coisas terrenas voltam a latejar no nosso coração. E daí é interessante que o Senhor vai tratar com Pedro. E a gente sabe que ali Deus restaura Pedro. A gente sabe que Pedro, mais uma vez, tem uma pesca frustrada. De novo, a noite inteira ele não pega um peixe. E acontece a segunda pesca maravilhosa, quando alguém lá da praia manda jogar a rede do outro lado. Daí Pedro joga a rede do outro lado, sente o tranco de novo, aquele de 3 anos atrás. João fala, é Jesus, ele mergulha e vai. E ali acontece a restauração. E daí, no processo de restauração, nós vamos ver Jesus de novo, falando bem claro para Pedro do chamado dele. Pedro, tu me ama? Então não é para você voltar para a pesca, Pedro. Tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Se tu me ama, e a gente sabe que ali há uma profundidade na resposta de Pedro, né, porque a palavra amor que Pedro diz é o amor filéu. Jesus está perguntando amor ágape, ele está respondendo amor filéu, como se disser, Pedro, tu me amas, eu gosto de ti. E Jesus olha para Pedro e diz, mesmo com esse só gostar de mim, Pedro, não tem problema, mas se tu só gosta de mim com esse pouquinho de amor que você tem, você precisa envolver-se com gente. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. O que eu quero dizer para você nessa noite? Você e eu, nós somos escolhidos por Deus para nós apacentarmos o rebanho, investirmos em gente, investirmos naquilo que tem valor eterno. Não estou dizendo aqui, todos então agora precisam deixar as profissões e se tornar pastor, missionário, apóstolo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que onde você trabalha, onde você estuda, onde você frequenta, na tua vizinhança, você não pode estar lá sem
amar pessoas, sem querer falar de Jesus para a gente, sem pescar e apacentar essas pessoas. E é lindo quando nós olhamos o chamado de Pedro sendo confirmado com esse propósito, investir na eternidade. Queria que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar. Pastor Aguiar estará fazendo essa oração. Pai, queremos nos render ao Teu convite, que quer nos levar para níveis maiores nesta vida. Nós queremos nos render ao Teu chamado que nos convida a elevar a qualidade da nossa relação contigo. Pai, ajuda-nos a nos render a Ti, diante daquilo que o Senhor tem operado, diante daquilo que o Senhor tem efetuado em nossa vida. Pai, que nós sejamos esses corações que vêm a Deus aos Teus pés, se render ao que o Senhor está nos chamando para algo maior, nos chamando para lugares mais altos em Ti. Que não haja nenhum de nós esta noite que venha resistir este chamado, que venha resistir esta voz, que possamos, ó Deus, nos entregar totalmente. Pai, o Senhor nos chama para lidar com gente, o Senhor nos chama para nós mudarmos de perspectivas, e aqui nós nos rendemos, dizemos, vamos te seguir. Nós não vamos trocar, Deus, este chamado e essa voz, ainda que os barcos da vida estejam cheios. Nós nos rendemos ao Teu chamado, em nome de Jesus. Você concorda com isso, amém?